Eleição de síndico. Dr. Thiago, fale um pouco sobre as principais obrigações do síndico e se qualquer pessoa pode ser síndico. Vamos lá, meu amigo Horácio. As principais obrigações do síndico elas estão previstas lá no artigo 1348 do Código Civil. Sendo elas, por exemplo, representar o condomínio ativa e passivamente perante o juízo. Por exemplo, também fazer cumprir a convenção do condomínio. Não é só cumprir, também é fazer cumprir. Daí a gente entende que não vale fazer cumprir alguns e deixar os amigos não cumprir. Então todos precisam fazer cumprir a convenção. A questão do orçamento também é uma das obrigações do síndico, prestar contas, fazer o seguro obrigatório, dentre diversas outras que a gente pode ter aí na convenção do condomínio e nas diversas leis que a gente tem aí no país. Além disso, a pergunta se faz, qualquer pessoa pode ser síndico? Antigamente as pessoas achavam que o síndico só poderia ser o morador, que na verdade é um mito. Por quê? Está previsto tanto na Lei de 64, a Lei 4591, tanto no Código Civil atual, que é a Lei 10.406, que o síndico poderá ser morador ou não. Daí nós entendermos que o síndico não necessita ser um condômino. A gente tem visto aí cada vez mais a ascensão dos síndicos profissionais, ou seja, os síndicos externos. Então não há dúvida nenhuma que o síndico ele pode ser uma pessoa externa ao condomínio, pessoa física ou pessoa jurídica. E qual é o tempo de mandato do síndico? Existe a possibilidade também de reeleição? Se sim, quantas vezes? Perfeito. O mandato de síndico previsto no Código Civil são de 2 anos, mas lá está escrito que são de até 2 anos. Existem algumas convenções de condomínios que elas limitam a um prazo menor. Na maioria das vezes, quando há um limite de prazo menor, eles falam que o prazo será de apenas 1 ano. Então, esse apenas 1 ano, ele pode sim ter a sua reeleição. No Código Civil não há nenhuma previsão de proibição de reeleição. E também não coloca um limite. Se nós imaginarmos um limite, esse limite estaria previsto na convenção do condomínio. Raras são as convenções que a gente vai visualizar isso, porque também não é comum. Mas normalmente o síndico ele pode ser reeleito, não existe um número de quantidade de reeleição. E no tocante à remuneração, todo e qualquer síndico pode ter essa remuneração? Esse tema é um tema bastante polêmico também. A gente tem visto aí algumas ações por conta de síndicos que resolveram ter remunerações e as convenções de condomínio proibiam. Então, de modo geral, o Código Civil ele também não trouxe nenhuma proibição de remuneração, mas às vezes a convenção traz. A gente tem visto algumas convenções novas em que elas dizem o seguinte, que o síndico poderá ser remunerado, só que quando o síndico for um morador, ele exercerá o cargo de forma gratuita, ou seja, sem remuneração alguma. E aí é uma questão que se levanta até do ponto de vista de saber, ele não poderá nem ter a isenção, que é algo tão comum no dia a dia? A gente poderia imaginar que sim. Isso porque, quando a gente fala de remuneração, a gente está falando de um gênero, do qual a isenção da cota de condomínio pode ser uma espécie, como o prolabore pode ser outra espécie e assim por diante. Então tem que tomar muito cuidado na convenção de condomínio se lá não existe a proibição do condômino morador ser remunerado. Não existindo essa proibição, não há problema algum. Basta para tanto que a Assembleia estipule qual será o valor dessa remuneração. É isso aí. Muito obrigado, Dr. Thiago. Eu que agradeço. E até a próxima. Um grande abraço, meu amigo.